Que verdades são essas? E como pode se dar o nosso crescimento? E principalmente que nós temos visto ao longo dessas semanas é qual é o nosso propósito? Qual é o grande motivo pelo qual nós existimos? E juntos nós temos visto pela palavra que a resposta para isso é que o nosso propósito individual e o nosso propósito coletivo, o nosso propósito enquanto igreja, é de sermos para o louvor da glória de Deus. Nós temos uma grande missão. Nós temos uma grande responsabilidade de sermos uma referência da glória de Deus aqui na terra. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, da forma com que nós nos expressamos, nas ações, no nosso trabalho, na nossa família, que Deus seja glorificado. E nós temos visto que Deus pode ser glorificado através da adoração, Deus pode ser glorificado através da comunhão, Deus é glorificado através da santidade, do serviço e da proclamação. E na semana passada, nós juntos vimos como Deus é glorificado através da adoração. E hoje, o nosso propósito é nós vermos juntos que além de chamados para adorar, nós também somos chamados para amar. E é gostoso quando nós falamos sobre o amor. Porque se tem alguma coisa que o mundo precisa, é de amor. Se tem algo que impacta e revoluciona o mundo, é o amor. Mas o amor que nós vemos aqui é o amor ágape. Não é o amor natural. É um amor que vem de Deus. E se semana passada a gente respondeu o motivo pelo qual nós nos reunimos num culto que é para adoração, hoje nós vamos responder a pergunta: por que somos igreja? Porque quando Deus nos salvou, Ele nos relacionou. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, mas esse mesmo Espírito também nos imerge numa instituição eterna que é a Igreja do Senhor Jesus. Por que Ele chamou a todos nós de família, de corpo, de uma estrutura tão firmada, tão densa, tão intensa como um prédio, um templo, uma construção? E nós entendemos que é porque, além da nossa função da glória de Deus para adoração, existe uma função para manifestar a glória de Deus através do amor. E essa é a principal mensagem de Jesus no último momento que Ele está com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos ali no cenáculo e Ele fala para eles o seguinte: olha, eu dou para vocês... Acho que não está passando. Lu, passa para mim, filho. Eu dou para vocês um novo mandamento. É o meu mandamento. Que vocês amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que a sua vida pelos seus amigos. Eu sei que você está cansado de ouvir falar sobre o amor. Mas eu quero desafiar você a ouvir as palavras de Jesus nessa manhã. Que esse é um mandamento que nós amemos uns aos outros, não com o amor que nós temos por nós mesmos, mas com o amor que Ele tem por nós. E que não existe nenhum outro amor maior do que dar-se, do que entregar-se. Porque quando a gente fala em amor, a gente automaticamente relaciona o amor com coisa romântica, com florzinha, com borboletas no estômago, com flores e bombons. E aí a gente relaciona o amor com receber. Mas esse é um conceito absolutamente distante da mensagem de Jesus e da mensagem do Evangelho. Porque não existe em nenhum lugar da palavra o amor sendo um amor que recebe. Por toda a eternidade, o amor de Deus para conosco foi um amor que deu, foi um amor que perdeu, foi um amor de entrega. E quando Jesus fala de amor, Ele fala: olha, o amor é você se dar. Não é você dar alguma coisa, é você dar a sua vida pelos seus amigos. E nós precisamos, então, redimensionar esse lance do amor, porque não é um sentimento. Porque os sentimentos, eles variam, né? São até hormonais. O amor é uma escolha. O amor é uma decisão.
O amor é algo sólido. E o amor não é ganho. O amor é perda. Pode até ser que envolva um sentimento, uma emoção no amor, e uma das mais lindas emoções são as geradas pelo amor, mas ele sempre será uma escolha. Essa foi a escolha de Deus quando ele decidiu se relacionar com o homem. E um dos versículos mais lindos da Bíblia fala que Deus mostrou, provou, ele nos amou quando a gente ainda era pecador, a gente não tinha nada para entregar. A gente não tinha nada para oferecer. A gente não era merecedor. E toda vez que a gente fala em amor, nós precisamos voltar para essa cena. A origem do amor é a origem do ágape, a origem do amor é a origem do dar, a origem do amor é a origem do perder. Então, se a gente fosse chamar, Lu, passa para mim, por favor, seria ser chamados para perder. Chamados para amar é sermos chamados para perder. Por isso que o mandamento de Jesus é ame-se uns aos outros como eu os amei. Como Jesus os amou, irmãos? Você consegue dimensionar isso? A novidade que existe nesse texto? Porque o texto antigo, do maior dos mandamentos, era amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você ama ao Senhor com todo o seu ser. E ao seu próximo você ama como a você mesmo. Então você mesmo vai ser a régua para o seu amor. Isso por si só já é maravilhoso. Se a gente agisse assim, já seria um mundo sensacional, onde você não faz para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Onde você não deseja para o outro aquilo que você não deseja para você. Você não vai falar do outro aquilo que você não gostaria que falassem de você. Que mundo maravilhoso a gente teria se nós cumpríssemos esse mandamento antigo. Mas o mandamento de Jesus é um mandamento ainda maior. Se o mandamento antigo colocava eu como régua, e é até interessante a lei de Talião, porque coloca uma régua até na vingança, né? Olho por olho, dente por dente. Então eu vou, arranco o seu olho, você não vai arrancar o olho dos meus 10 filhos. Você pode, no máximo, arrancar o meu olho. Porque a nossa vingança faz com que a gente queira muito pior para o outro do que aquilo que ele fez para a gente. A lei antiga é eu amo quanto eu sou amado e eu faço mal na medida que o mal é feito para mim. Jesus fala, eu tenho um mandamento novo. E o mandamento é que vocês amem da maneira com que eu os amei. E aí, ao invés do amor ser esse amor limitado, o amor igual a mim mesmo, o amor que Deus nos convida, o amor que Deus nos determina, o amor da obediência, o amor ágape, é o amor do tamanho do amor de Deus. É um amor grande o suficiente para ele se entregar por pecadores. Ou o amor do Pai, entregar o seu próprio filho, seu único, por pecadores. E nós, quando somos chamados, então, a redimensionar esse amor, a gente vai entender que o amor não vai até aonde o outro merece. Não é assim que a gente ama. A gente ama o tanto que a pessoa merece. Mas o amor de Deus, ele foi até onde a gente precisava. E o nosso amor precisa ser dimensionado dessa maneira, para ir além das nossas vontades, dos nossos caprichos e do merecimento do outro. Ele vai até onde o outro precisa. É por isso, então, que Jesus, quando estava falando no monte, ele falou o seguinte, olha, vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente? Era essa lei do talião. Se você toma cá, dá lá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Olho por olho, dente por dente. Você perdeu um dente, você tirou um dente, roubaram o dente de você, esmurraram você, tem certeza que você vai perder também. Aí Jesus fala o seguinte, olha só, eu tenho uma outra coisa para propor para vocês aqui. Eu tenho que vocês entendam o que é o amor. O amor é o seguinte, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirar a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede. Não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo?
Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos. O amor perfeito é o amor que dá o amor para quem precisa. E nesse momento a gente entende que amar quem nos ofende é dar o amor para quem precisa. Porque a gente só dá o que a gente tem. Se a pessoa tem te ofendido, se a pessoa tem te perseguido, se a pessoa tem te ferido, se a pessoa tem te machucado, é porque é a única coisa que ele tem. E o seu amor, dado em resposta, assim como o amor de Deus foi dado em resposta a nós quando nós éramos pecadores, isso pode fazer uma revolução na vida do ofensor. Isso pode ser uma luz no meio de tantas trevas, e é dessa forma que nós revelamos o amor de Deus. Quando nós não fazemos aquilo que é melhor para nós, mas nós fazemos aquilo que é melhor para o outro. Essa é a grande dimensão do amor de Deus, porque a nossa carne não pensa assim. O nosso natural, a gente sem Deus, a gente vai fazer sempre o que é melhor para a gente. A gente nunca vai pensar em fazer aquilo que é melhor para o outro. Principalmente para aquele que não é o nosso próximo. Aquele que não está fazendo por merecer. A gente quer dar a ele o que ele merece. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O amor vem habitar dentro de nós. Como nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós não temos amor? O Espírito Santo é o amor que veio habitar dentro de nós. Conhecer a Deus é amar. Na semana passada nós vimos que conhecer a Deus gera em nós adoração. Quando nós vimos a cena de Jó 42, o momento que Jó fala: Senhor, eu sei que para ti não há impossível. Por quê? Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois de todo o perrengue que eu passei, eu te conheço. E porque eu te conheço, eu te adoro. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Vocês adoram o que vocês não conhecem.
Adoração verdadeira pressupõe que você conhece, que você tem intimidade com Deus a quem você adora. E agora nós vemos em 1 João que esse mesmo conhecimento que é da palavra conhecer, ginosco, que é dessa experiência, dessa intimidade, além de adoração, gera em nós amor, porque o amor vem habitar em nós, o Espírito vem habitar em nós. Então quem ama porque tem em si o Espírito Santo de Deus, porque tem o amor, porque conhece o amor. E aí o outro versículo de 1 João 4, 12, 13, fala: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ele permanece em nós. Deus permanece em nós, esse amor é aperfeiçoado e nós sabemos que permaneceremos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Vocês entendem isso? Ele nos deu o seu Espírito. O amor veio habitar dentro de nós e essa é a resposta para a oração de Jesus em João 17, que diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Tira print dessa tela, ou anota esses versículos e olha para eles durante essa semana, você vai ver que conexão perfeita entre esses versículos. Como a palavra de Deus é rica. O amor veio habitar em nós, o amor veio habitar em nós através do seu Espírito. Essa é a resposta da oração de Jesus. Olha, eu os fiz conhecer o teu nome para que o amor que tens por mim esteja neles. Está como esse amor em nós, irmãos, na igreja do Senhor Jesus, através do seu Espírito. De forma que se nós não estamos nos movendo em amor, nós não podemos dizer que Deus está em nós. Vocês entendem a seriedade disso? Se os nossos relacionamentos estão truncados, se nós vivemos cheios de diz que me diz, de maledicência, de inimizade, de confusão, sempre com raiva de alguém, sempre ressentidos com alguma coisa, como nós podemos dizer que esse amor está em nós? Como que nós podemos dizer que nós somos a igreja santa do Senhor Jesus? É um pressuposto, é um item básico, é um item de sério o amor. Sabe quando você vai comprar um carro? E aí você vai comprar, você vai vendo, né, onde a tua perna alcança. E aí, de repente, você vai perceber que você só vai sair de lá com a roda e com o pneu e com o volante. Porque conforme você vai acrescentando os itens, mais caro vai ficando, não é assim? São os luxos. O amor é item de série, irmãos. Sem o amor, nosso carro não anda. Sem amor, não tem o mínimo sentido a gente se reunir como igreja. Sem o amor, nós não temos como glorificar o nome do Senhor. A pergunta que nós temos que fazer é: eu amo? Existe esse amor ágape em mim? Porque o que esse amor vai gerar? Qual é a parte prática desse amor? Nós vamos entrar e concluir agora. Também está na oração de Jesus, em João 17. Pode passá-lo, por favor. Jesus fala o seguinte: eu dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um. Eu dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que eles tenham plena unidade. A unidade é a nossa referência, vocês se lembram? A unidade é como um olho de gato que ilumina o nosso caminho no meio da estrada da vida. A unidade é a referência, é o grande valor da igreja para nós caminharmos em segurança, sabendo que nós estamos acertando. É quando nós estamos em unidade. E unidade não é ajuntamento. Unidade é a finalidade do nosso amor, é o objetivo do nosso amor. Essa é a nossa referência. E eu pergunto para você, é fácil? É fácil ser um? É fácil ter unidade? É fácil você ter unidade? Não é fácil, irmão. Se você tem dúvida, leia as epístolas de Paulo para as igrejas. Você vai ver o pau comendo nas igrejas lá. Ele fala: gente, não se mordam. Vocês estão se devorando uns aos outros, porque não é fácil.
Porque esse é o nosso grande desafio. É amarmos até atingirmos a finalidade de sermos um. Por isso que Jesus ora ao Pai. Depois daquela conversa que ele teve com seus discípulos, amem-se como eu amei vocês. Ele fala, Senhor, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um, eles cheguem à plena unidade. Tem um outro versículo de 1 Coríntios 1:10, pode passá-lo, por favor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Tenham um amor suficiente para vocês discutirem até concordar. Não é que vocês vão tudo pensar de uma forma engessada, mas é que vocês vão convergir os pensamentos em prol um do outro. Vocês vão ficar juntos aqui até que vocês tenham o mesmo pensamento. Até que vocês tenham o mesmo sentimento, para que não tenha divisão entre vocês. Porque a unidade não é só estar junto. Unidade é o coração bater no mesmo compasso. É eu querer a mesma coisa que o outro quer. É eu estar segurando do lado. É eu vestir a camisa. É eu ter compromisso. É eu ter concordância. E às vezes a gente vive ainda num nível tão raso que a gente nem sabe o que o outro pensa. Como é que eu vou ter unidade se eu nem sei o que ele pensa? Como que nós vamos ter o mesmo coração se eu não ouço? Se eu estou tão distante, se não há nenhuma comunhão, eu não tenho nem como ter o mesmo pensamento, nem como discordar. É porque ele está levando a vida dele lá e eu estou levando a minha vida aqui. A gente só discorda quando a gente discute, a gente só discorda quando a gente expõe, a gente só discorda quando a gente põe o nosso coração para fora. Esse pessoal aqui está anos-luz na nossa frente, porque eles têm liberdade para falar o que pensa, eles têm liberdade para discordar, e Paulo fala, agora que vocês estão discordando, estão abrindo coração, agora vocês vão concordar. Agora vocês vão convergir. Agora vocês vão ter unidade. Agora o coração de vocês vai bater no mesmo compasso. Não pode ter divisão no meio de vocês. A igreja é una. A igreja é unidade. A igreja não pode dividir. Existem inúmeras coisas que você pode dividir. Você pode dividir uma cartela de ovos. Você guarda metade na geladeira, metade você deixa fora. Mas você não tem como dividir o ovo, tirando a gema e a clara, sem quebrar a casca. Você parte um pão. Mas se eu estiver levando uma jarra com água e essa jarra se quebrar, todo o líquido se perde e os dois ficam sem beber. E Jesus vem e diz o seguinte, a igreja é uma dessas coisas que não podem ser divididas. Existem coisas que, se forem divididas, elas perdem, elas esmoecem, elas esvaem. E Jesus fala isso, pode passar, por favor. Em Mateus 12, 25 e 26. Ele fala, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E aí é por isso que Jesus falou o seguinte, vocês são um corpo. Entendeu? Porque se você tirar metade do corpo, um deles vai morrer. Se tirar uma parte do corpo, uma delas vai apodrecer e vai morrer. Não é assim? Vocês são um corpo. Vocês não podem ter divisão. Se vocês tiverem divisão, vocês vão ficar aleijados. Ou vocês vão aleijar ou vocês vão morrer. Vocês são uma unidade. E como então que a gente pode se proteger dessas divisões? Como que, sabendo que isso é natural do ser humano, que a gente pode se proteger para manter a unidade? A primeira coisa é lutando por ela. Você vai ter que fazer um esforço para ceder o espaço do trono da sua vida para que o Espírito Santo governe. É uma decisão. Porque a partir do momento que o Espírito Santo governa a nossa vida, ele é que vai gerar em nós o amor. Ele é que vai gerar em nós a adoração. Ele é que vai gerar em nós a unidade. Mas a decisão, a escolha que nós precisamos fazer é de deixar de viver pela carne para vivermos pelo Espírito. Isso é a única decisão que nós vamos fazer. Todo o resto, o crescimento, o desenvolvimento, a glória de Deus vai ser gerada em nós pelo Espírito. Mas há de ter dentro de nós uma decisão de sermos corpo e família.
Porque as feridas causadas pelos irmãos, porque as histórias que nós já vivenciamos faz com que nós fiquemos cada vez mais guardados. Quando a gente vê situações onde exige um pouco mais de nós, talvez um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de perdão, uma segunda milha, a gente foge para a montanha. A gente não quer saber desse negócio. A gente já tomou muito na cabeça. Mas lutar pela unidade é desejar a presença dos irmãos. Lutar pela unidade é desejar servir. Lutar pela unidade é desejar obedecer o mandamento de amar como Jesus amou. Se nós obedecermos a nossa natureza caída, nós vamos virar cada um para um lado. Se nós obedecermos a nossa natureza caída, a gente vai querer experimentar coisas novas, a gente não vai querer lutar pela unidade naquele lugar que a gente está. É por isso que as pessoas procuram novos empregos, procuram um novo casamento, procuram novas igrejas, procuram novos amigos, porque elas não estão cansadas de lutar. E nós entendemos que nós precisamos lutar pela unidade. E lutar pela unidade muitas vezes é perdoar. Porque quando estamos juntos, automaticamente há contato, nós já falamos sobre isso. E nós vamos ter que aprender a perdoar. E perdoar é você abrir mão da sua razão. Você não precisa que o outro reconheça que ele errou. Você abre mão da razão de estar certo, porque entende que o irmão é mais importante do que a sua própria razão. Mas quando nós lutamos pela nossa unidade, nós precisamos ter essa decisão. Nós precisamos ter esse comprometimento. Nós precisamos vestir a camisa. E eu trouxe uma imagem de um cardume de pequenos peixes. É a coisa mais linda da natureza, né? Eles são pequenininhos e se eles estivessem dispersos, eles seriam presa fácil para qualquer outro grande peixe. Mas se eles quiserem se alimentar, eles se aglomeram num cardume. Porque assim a correnteza não leva a comida para longe. E quando eles estão juntos, eles estão nutridos, eles estão alimentados. Mas principalmente, quando tem um peixe grande, eles se organizam desse jeito. Porque quando o peixe grande olha de longe, ele vê só um grande peixe. Então todas as vezes que eles estão em perigos, eles se ajuntam. Eles se aglomeram. E eles formam um só, uma unidade. Eles são agora um cardume. Eles não são um peixe pequeno nadando sozinho, mas eles são um cardume. E eu pensava nisso quando eu pensava que nós somos poucos, mas quando nós estamos juntos, nós somos grandes. E nós passamos por alguns momentos, irmãos, das nossas vidas de perigo. Na história da Igreja Graça e Paz. E nós nos aglomeramos. E como nós somos grandes quando nós estamos juntos. Que coisa maravilhosa. Que coisa abençoada. Essa unidade, como essa unidade, ela nos fortalece. Essa consciência do grupo, essa consciência de que nós precisamos permanecer juntos. Se nós não queremos ser divididos, se nós não queremos ser aleijados, se nós queremos vivenciar esse amor, nós precisamos lutar por isso, decidir por isso. A segunda coisa é que nós precisamos considerar uns aos outros. Tem um texto que fala, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo para se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sejam igual a Jesus. Paulo fala, amem igual a Jesus. Mas eu gosto dessa palavra, considere. Porque quando você pensa em considerar, você vai olhar algo com atenção, com minúcia. Você vai tirar o foco e refletir sobre algo específico. Ele fala, considere o outro. Porque a gente passa a vida com foco na gente mesmo. A gente passa a vida com foco no meu umbigo, nos meus interesses, na minha vontade, no quanto é que eu levo nessa. A gente passa a nossa vida buscando os nossos próprios interesses.
E a palavra de Deus fala, você quer amar, você quer ser um, considere o outro. Tira o olho do seu umbigo de olhar o que é melhor para você, o que é mais agradável para você, o que é mais confortável para você, e pense no outro. Porque foi isso que Jesus fez. Ele deixou a sua glória, se humilhou e veio na forma de homem. E ele veio por causa que nós precisávamos. Ele não veio porque nós merecíamos. E nós, quando temos essa noção de corpo, nós olhamos para o corpo, para aquilo que o corpo precisa. E nós temos essa consideração. E a terceira e última coisa é cultive o amor. Cultivar o amor é ter comunhão. E é na comunhão que a glória de Deus aparece. E por que cultive? Porque a comunhão não nasce da noite para o dia. Né? A comunhão é algo que você constrói, como uma plantinha. E se você tem uma plantinha em casa, você vai ver que você não pode abandonar a plantinha. Porque se você abandonar essa plantinha, ela vai morrer. Ela vai morrer muito rápido. Quando você olhar para ela de novo e falar, ai, morreu? 2 dias que eu não reguei, 1 dia que eu deixei fora do sol. Eu acho que ficou todo mundo botânico na quarentena, né? Aposto que vocês compraram uma plantinha e estão cuidando delas. A Luísa comprou uma carnívora. Mais difícil de cuidar. Nós aprendemos quando nós olhamos para a natureza. Mas nós precisamos entender que não é só uma imagem. São ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos cultivar, plantar, regar, levar o nosso irmãozinho para o sol, tirar o nosso irmãozinho que está quente, colocar ele na sombra, dar aguinha para o irmãozinho, trocar a terra, nutrir, cuidar. É só quando nós fazemos esse tipo de cuidado, de relacionamento, que requer investimento, que requer tempo, que requer dedicação, que requer entrega, que algo cresce em verdade, irmãos. Porque a missão da igreja é crescer em verdade. Nós queremos crescer em verdade, mas nós queremos crescer em amor. Se você quiser uma planta perfeita que não dê nenhum tipo de trabalho, compre uma de plástico, como aquela ali. Nunca estraga. Mas se você quiser algo de verdade, algo que tenha vida, que traga para a sua vida, você vai ter que investir. Você sabe que vai morrer às vezes. Que tem algumas ervas daninhas que você vai ter que arrancar. Que você vai ter que cuidar. E assim é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. De quem é que você tem cuidado? Quantos relacionamentos você deixou morrer? Quantos relacionamentos você deixou de regar? Você deixou ressecar? Você abandonou no sol? Nós precisamos cultivar o amor. Nós precisamos limpar a terra. Efésios 4:31 fala, livrem-se da amargura, livrem-se da raiva, das palavras ásperas, das calúnias, que são as maledicências, as coisas que a gente fala, que a gente acha, que a gente entende. Ou as histórias que a gente conta, que a gente soube. Livrem-se disso daí. Isso daí só atrapalha o amor. Isso daí só atrapalha a unidade. Isso daí só atrapalha a comunhão. Sejam bondosos, tenham compaixão. Irmãos, nós somos chamados para amar. Isso é muito simples, mas isso é muito difícil. Requer de nós a morte do nosso eu. Requer de nós uma decisão. Porque enquanto nós estivermos em si mesmados, enquanto a gente não quiser se envolver com a igreja, enquanto a gente não quiser se envolver com o serviço, enquanto a gente não quiser se envolver com os outros, nós não estamos entendendo a dimensão desse amor. Amar é envolver, amar é considerar o outro. Amar é você ir além dos seus próprios limites, é você entender a entrega de Jesus e você se entregar para aquilo que o outro precisa. E eu desejo que a nossa igreja cresça nessa unidade. Que o Senhor possa nos ajudar a lutar, a vestir a camisa, a decidir, a nos comprometermos, a irmos até onde é necessário ir.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a pararmos de sermos egoístas e ensimesmados e olharmos o outro e considerarmos o outro e a investirmos tempo nas relações, a investirmos tempo na comunhão. E nós somos família, eu vou terminar com esse texto, essa frase, porque para cada um são necessários dois. Para cada família são necessárias duas pessoas. Não tem família de um só. E nós precisamos entender isso. Que nós somos vinculados num corpo. Nós somos vinculados numa família. Nós somos vinculados como igreja. Porque nós estamos interligados pelas juntas e pelos ligamentos. Nós somos um prédio. Porque nós estamos ligados com concreto, com argamassa, com rejunte, com cerâmica. Se eu vier tirar um tijolo daqui, vai ficar um rombo horroroso. É diferente se tem uma pilha de tijolos e alguém pega um tijolo daqui e sai correndo, você não vai nem perceber. Unidade não é ajuntamento. Unidade é ligação. É a ligação divina do amor de Deus, que faz com que nós nos importemos uns com os outros e criemos então essa rede de amor. Que a gente seja um grande peixe, para que todos estejam alimentados e para que diante dos perigos, essa unidade possa nos fortalecer e essa unidade possa nos proteger. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Se existe algo no seu coração ainda com relação a alguém que precisa ser liberado, que precisa ser perdoado, alguma relação que se quebrou, algo que ficou para trás, mas que você se lembra todos os dias. Permita que o amor de Deus se dimensione no seu coração. Se você conhece a Deus, você conhece o amor. O amor permanece em você através do Espírito. Permita que esse amor possa ser expressado para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Chamados para amar. Chamados para perder. Vamos orar. Senhor, nós colocamos mais uma vez essa palavra que o Teu Espírito traz para nos ademoestar, para nos edificar, para nos esclarecer. O Teu Espírito traz essa palavra aos nossos corações para gerar mudança, transformação, decisão. E eu peço a Deus que cada um dos meus irmãos que tem amado, tem vestido a camisa dessa comunidade nos dias mais difíceis, tem permanecido conosco, ó Senhor, que possam ser amados também. Que o Senhor crie vínculos profundos, juntas e ligamentos fortes o suficiente para que sejamos unidos de alma, unidos no mesmo propósito, unidos com o mesmo sentimento, unidos com o mesmo pensamento, para que o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja feito grande, para que o Teu nome seja reconhecido, para que a Tua glória possa ser expressa e a Tua glória possa ser manifestada entre nós. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor converta o nosso coração uns aos outros, que o Senhor nos ajude a caminhar a segunda milha, a dar a outra face, a dar o amor para quem efetivamente precisa, para quem só tem ofensa, para quem só tem ódio, para quem só tem amargura. Senhor, que o Teu amor possa ser essa luz no meio das trevas e nós possamos ser a luz do mundo, nós possamos ser os filhos da luz. É no Teu nome que eu peço a Deus que possamos glorificar a Ti, através desse chamado para amar cada um de nós, e nós também, enquanto igreja, de uma forma coletiva, possamos viver o amor, possamos expressar esse amor que nós temos recebido do Senhor, no nome de Jesus. Amém.